Vamos com o Jardel agora para falar sobre Bahia e Corinthians. Agora sim o Jardel com a gente. Jardel, a gente estava falando sobre o momento do Grêmio, né? Queria saber também do momento do Corinthians, né? Foi a crise política, foi a falta de grana, jogadores com salários atrasados. O que é que aconteceu para o Corinthians estar nessa situação dentro do Campeonato Brasileiro? Bom dia. Estão me ouvindo bem? Agora sim, perfeitamente. Sim. Ah, tá bom, beleza. Vamos lá, então. Eu acho que é tudo um pouquinho somado. Acho que o Alan que comentou que o Corinthians não tinha que estar, pelo time que tem, não deveria estar na zona de rebaixamento, né? E é isso mesmo, é o que o torcedor corintiano entende, mas esse momento de nova gestão, né, com o presidente Augusto Melo que assumiu esse ano, né, e uma série de acontecimentos que vocês devem ter acompanhado aí pela mídia, né, a saída do patrocinador, a saída de boa parte da administração, jogadores chegando, né, ao longo do ano, o Corinthians praticamente teve que remontar o seu elenco, né, para 2024. E naturalmente essa troca de técnico, né? O Corinthians inicia o ano com o Mano Menezes, depois vai para o Antônio Oliveira e agora, recentemente no jogo contra o Criciúma, né, estreou aí o Ramon Dias com uma vitória, né? Então começou bem, com um triunfo, né? Seguindo os amigos aí, com um triunfo contra o Criciúma. E a nossa esperança, né, naturalmente, é que o Corinthians consiga engrenar. Sabemos a dificuldade de enfrentar o Bahia. Quem diria, né, que o torcedor do Corinthians ia estar feliz com o empate, né, em Salvador aí de 1-1. Eu acho que se acontecer esse resultado amanhã, vai estar todo mundo tranquilo por, né, manter aí a invencibilidade recente, né, poder enfrentar um time como o Bahia fora de casa e não perder. Mas a gente sabe que é jogo duro, né? É muito difícil e o corintiano tem consciência disso. Eu estive recentemente aí na Neoquímica, Jardel, acompanhei o Corinthians e Vitória, né? Enfim, acompanhei até da arquibancada esse jogo da torcida do Vitória, a gente tava fazendo um vlog pro Partiu Bateu, e aí a sensação que dava era que o Vitória quem ia vencer aquele jogo, né? E que na verdade o Corinthians acaba arrancando uma jogada ali da alma e fazendo o gol da vitória. No jogo seguinte, na Neoquímica, o Corinthians recebe o Criciúma, já na estreia do Ramon Dias, né? Nesse meio termo toma uma goleada do Cruzeiro, mas, quero dizer, jogando dentro de casa, né? Acaba saindo atrás, né? Parecia mais um jogo que ia dar tudo errado e o Corinthians consegue se recuperar. A sorte que tá faltando pro Grêmio, né? Que o Juliano trouxe agora, que a bola bate na trave e sai. Pro Corinthians tem batido na trave e entrado, pelo menos jogando em casa, né? Exatamente, e mais ou menos, tá? Eu vou te dizer por quê. No jogo contra o próprio Criciúma, não sei se vocês vão lembrar, o gol do Criciúma nasce de um desvio no Kaká, né? Sim. Que é o terceiro gol contra do Kaká nesse campeonato, então não dá para chamar isso de sorte. Mesmo jogando em casa, né? E no primeiro tempo, o Corinthians teve um lance muito parecido de um chute pro gol do nosso lateral Hugo, que a bola desvia no jogador do Criciúma e vai para fora. Então, assim, é aquele momento que parece que dá tudo errado. Só que, claro, como o Corinthians tem duas fotos recentes, vamos falar assim, né? Desse vídeo cheio de problemas, que foi contra o Vitória, né? Esse gol no fim e até essa virada contra o Criciúma, parece que tá tudo bem, mas não tá. O Corinthians venceu apenas 3 jogos no campeonato, todos os jogos dentro de casa, fora de casa o Corinthians é muito frágil, e isso é o que nos preocupa, né, para poder enfrentar o Bahia, que a gente viu que o Bahia perdeu para o Cuiabá, né, no último jogo em casa, mas que o histórico do Bahia em casa está sendo muito positivo, né, foi um tropeço, dá para chamar assim. Então isso preocupa muito, né, o torcedor do Corinthians, até por entender que o time fora de casa é muito frágil. Com a chegada do novo treinador, a expectativa é que essa postura mude. Eu vi que o Juliano comentou até da postura do Grêmio contra o São Paulo, né, que foi no primeiro tempo de um jeito, no segundo outro, e eu concordo que eu acompanhei. O Corinthians precisa mudar a postura fora de casa, o Corinthians precisa se impor. E eu espero que o Ramon Dias faça isso, né, para que o Corinthians, nesse primeiro jogo fora de casa, na era Ramon Dias, que ele possa ser de um time um pouco mais combatente, né? Um time que se imponha mais jogando fora de casa, porque não dá para depender só da Neoquímica Arena. Né? Corinthians, né? Para que o Jardel possa destrinchar aí, né? E analisar essa escalação. Para o jogo de amanhã, né? É o melhor Corinthians que o Ramon Dias tem à disposição para colocar? Tem uma peça aí. Vamos colocar a escalação na tela aí, eu vou comentar, que ela gera um pouco de polêmica, ou sei lá, dúvida no torcedor corintiano, que é o Igor Coronado. Não sei se vocês têm acompanhado esse jogador. É um jogador que chegou aí do mundo árabe. Ele é brasileiro, mas estava muito tempo no mundo árabe. E tem muita qualidade. Só que quando o Corinthians joga com o Garro, né, Rodrigo Garro e o Coronado, ele fica exposto na marcação. Então essa é meio que uma discussão do próprio torcedor corintiano se é a melhor ou não melhor escalação com ou sem o Igor Coronado. E no jogo contra o Criciúma, por exemplo, ele entra no segundo tempo.
Mas a escalação provável para esse jogo é essa que está na tela. Acho que a única dúvida principal é entre o Fagner e o Mateuzinho, e o Fagner só é dúvida não pela qualidade técnica, tá? É que o Fagner se lesionou, voltou agora contra o Criciúma, jogou acho que uns 15 minutos, só que ainda, né, sem ritmo de jogo, então há uma dúvida se ele começa ou não essa partida. Se ele não começar, ele deve entrar ao longo do jogo, porque o Fagner é uma das reservas técnicas aí muito fortes do Corinthians, e no mais, eu acho que vai ser essa escalação mesmo, com o Hugo Souza no gol, inclusive estreou muito bem, tá? O Hugo estreou muito bem. No jogo contra o Criciúma, fez boas defesas, inclusive logo no início do jogo, uma defesa cara a cara com o atacante do Criciúma. Essa dupla de zaga, ela deve ser alterada na sequência do campeonato, porque chegou o André Ramalho, um zagueiro vindo do futebol da Holanda, do PSV, muito bom jogador, então ele deve encaixar aí também futuramente, mas para amanhã, esse deve ser o Corinthians, como eu disse, a única dúvida é do Fagner. E no meio-campo, eu não sei se foi o Alan, foi o Rainan que comentou que o Alex Santana, ele foi apresentado ontem, né? Mas ele estreou contra o Criciúma, tá? E jogou muito bem. E esse meio-campo do Corinthians com o Alex Santana e o Bidon, ele só vai acontecer porque o Ranieri foi suspenso com o terceiro amarelo e o Bidon, que tinha ficado no banco, deve ser a escolha aí do Ramon Dias para esse confronto. Então, de resto, deve ser esse Corinthians aí sem muitas novidades. O Ranieri é a famosa bola do Baianão, né? Do Bahia. A bola do Baianão não vai estar presente né, nesse jogo de amanhã. O Ranieri tá fora, uma perda, né, pro Corinthians aí. O Ranieri que tá bem demais, né? Desde que saiu do Bahia. Muito bom jogador. Bahia, foi bem no Cuiabá, tá bem também ali, sendo um dos pilares do meio de campo ali do time do Corinthians. O Alex Santana, verdade, acabou estreando contra o Criciúma, caiu nas graças da torcida. E aí... fez uma grande partida. Um reforço pro Ramon Dias aí, pra sequência do campeonato. É isso. O Bahia vai encontrar um time, Rainan, que tá buscando também, né? Que tá querendo, tá em crise, mas tá naquela, né? Trocando tiro, né? Quando perde aqui, ganha ali e tal, mas é um time que ainda é uma incógnita. Não dá pra você apostar no Corinthians para dizer assim, pô, esse jogo o Corinthians vai vencer, esse jogo o Corinthians vai ganhar. Porque os jogos do Corinthians têm sido muito malucos, né? Tomou 3-0 do Cruzeiro, acaba tomando 1-0 do Criciúma, né? Um jogo que foi uma lambança ali, o gol do Criciúma. Contra o Vitória, fez o gol, tomou empate. Parecia que ia sofrer a derrota, acabou vencendo. Então tem sido meio maluco esse time do Corinthians. É esse o Corinthians que o Bahia vai enfrentar. É o Corinthians que o Bahia vai enfrentar e é um Corinthians que vai pegar um Bahia com um grande problema, né? Que é a zaga que não deu certo na temporada. O Canu e o Vitor Cuesta era para ser a zaga titular do Bahia na temporada e não deu certo de jeito nenhum. E aí o Bahia perde o Gabriel Xavier logo nesse jogo importante em que vem de uma derrota contra o Cuiabá. E aí o Corinthians, se conseguir implementar, não sei se é um time de vigor físico tão forte como um time do Cuiabá, um time do CRB, que foram times que apresentaram problemas para o Bahia no sistema de marcação forte. Foram times que abdicaram de jogar bola e marcaram, porque sabia que o Bahia não consegue se adaptar a um adversário que marca de perto os seus homens de criação no meio de campo, né? O Everton Ribeiro, o Jean Lucas, o Caio Alexandre e o Cauli, sem espaço, eles não funcionam muito bem. E aí, quando tem a chance, aproveita. O CRB não conseguiu aproveitar a chance, foi na eliminação precoce do Bahia, foi um 0-0 que o Bahia perdeu nos pênaltis para o CRB, né? A vaga na final da Copa do Nordeste. Já o time do Cuiabá encontrou o Bahia, uma defesa do Bahia num dia típico, em que não tinha um lateral direito que dava dinâmica para o jogo, isso também atrapalhou muito o Bahia, que foi o Cicinho que estava de titular, e logo com 30 segundos de jogo já perdeu a bola e quase o Pita fazia um gol. Depois teve um Canu, jogando pela esquerda, que estava jogando bem, que fez uma péssima partida, que tentou driblar dentro da área, perdeu a bola e quase o Pita faz de novo. Aí teve também a falha do Canu ali, que deu 2 passos para frente e largou o Pita sozinho, que fez esse gol de cabeça que a gente acabou de ver aqui. Então foi um dia que o sistema defensivo do Bahia falhou muito. O Rogério Ceni até fala na coletiva. O Cuiabá não criou nada, a gente que deu a chance para eles. Apesar de que o Bahia também não fez um bom jogo. E muito pela falta de dinâmica, muito pela falta de gás, muito pela falta do Everaldo no ataque. O Everaldo fez muita falta nesse jogo. E o Gilberto também fez. Tanto que o Gilberto, quando entrou no segundo tempo, o Bahia melhorou. O Biel entrou, o Bahia melhorou. Biel, uma perda que o Bahia vai ter aí por 8 semanas, né? Pode ficar fora até 2 meses do Bahia, uma lesão no tornozelo. Ele entrou 15 minutos depois, já se lesionou ali numa chegada do jogador do Curitiba, um tendão do tornozelo, né, que distendeu. E aí é uma perda
para o time do Rogério Ceni. Mas vai entrar agora com o seu time praticamente ideal, né? Com a volta do Santiares, que é um jogador que defende bem, tá bem ligado ali nessa linha de impedimento que tem que fazer, que o Bahia é o time que mais deixou os adversários em condição de impedimento, sabia dessa? Não. É uma linha, e o Rogério Ceni fala que é um treinamento com muito afinco, né? De entrosamento ali dos 4 jogadores de defesa. Legal. Para deixar o time adversário em impedimento. O Santiares sabe muito bem isso, muito melhor técnico do que o Gilberto. E é um jogador que chega no ataque. Tanto que quase faz um golaço na final da Copa América, né, pela Colômbia. É um jogador que já fez gol pelo Bahia logo na sua estreia. É um reforço importante aí para o time do Rogério Ceni, assim como o Everaldo. Eu acredito que vai ser um grande jogo, em que o Bahia sabe que precisa vencer. Né? O Rogério Ceni sabe que necessita dessa vitória dentro de casa. Não tem como trocar essa derrota para o Cuiabá pela vitória contra o Atlético Paranaense fora. Não tem jeito. Essa derrota para o Cuiabá foi sofrida, o torcedor ficou chateado, passou a semana toda aí um pouco desmotivado, né? Até dava para perceber nas ruas, mas quando chegou na quinta-feira, ingressos esgotados para o jogo contra o Corinthians. Então a gente vai ter mais uma vez 48 mil pessoas na Fonte Nova. Claro que a gente vai ter uma grande massa corintiana que tem aqui em Salvador e é isso que promete para esse jogo. O que é que você acha, hein, Jardel? O Corinthians tem essa capacidade de, olha, vamos esperar uma brecha, vamos jogar no contra-ataque contra o Bahia, vamos nos preocupar apenas em marcar, não deixar esses caras do meio de campo jogar, ou vai para cima do Bahia? O que é que você acha? O perfil desse time? É muito cedo ainda, Raina, para a gente poder traçar o perfil do Corinthians do Ramon Dias fora de casa. É o primeiro jogo, né? Então eu confesso a vocês que eu não sei muito bem o que esperar. O histórico do Ramon Dias, inclusive mesmo quando ele treinou o Vasco no ano passado, né? E conseguiu tirar o Vasco daquela situação, foi muito nessa linha. Ele gostava muito de marcação alta, de pressão. E o que eu vi, inclusive, que o Cuiabá fez muito bem contra o Bahia, né? Apesar do Rogério ter destacado que as chances do Cuiabá foram cedidas pelo Bahia, mas isso aconteceu pela pressão alta que o Cuiabá fez em muitos momentos, inclusive no início do jogo, né? E eu espero que o Ramon Dias tenha visto isso e use uma estratégia parecida para tirar o Bahia da zona de conforto. Eu acho que se o Corinthians deixar o Bahia jogar à vontade com a qualidade do seu meio campo, o Corinthians vai se complicar. Então eu imagino que ele vai querer fazer essa pressão alta, só que pela falta de entrosamento, eu confesso a vocês que eu não sei se é a melhor estratégia para esse jogo. É o primeiro jogo fora de casa. Então eu não sei bem o que esperar, mas pelo histórico da Ramon Dias, né, ele deve querer fazer uma pressão alta. É isso. Bahia e Corinthians amanhã na Arena Fonte Nova, onde o Bahia tem a sua marca de melhor mandante do campeonato, ao lado do Cruzeiro, né? O Bahia só perdeu um jogo, venceu todos os outros dentro da Fonte Nova e quer seguir nessa sequência aí de vitórias, de triunfos dentro da Arena Fonte Nova. E coloca aí o confronto na tela, Bahia e Corinthians, pra gente mostrar, né, a distância na classificação, na tabela de classificação. Bahia quinto colocado com 30 pontos. O Corinthians, 17º, com 15 pontos. Está com a mesma pontuação do Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Corinthians tentando sair da zona da degola. O Bahia tentando voltar para a zona de classificação direta para a Libertadores, para o G4. Tem 30 pontos, assim como o São Paulo, que também tem 30, venceu na última rodada a equipe do Grêmio. É a 18ª rodada do Brasileirão e eu tenho um palpite para esse jogo, tá? Opa! Eu tô confiando que o Bahia consiga vencer o Corinthians em casa. Eu acredito, pelo retrospecto recente, apesar de não confiar tanto na defesa com Cuesta e Canu, espero que Canu esteja num bom dia, vai voltar pro lado dele, né, o lado direito, mas ele estava jogando muito melhor pelo lado esquerdo. Vitor Cuesta tem algum tempo já sem jogar como titular pelo Bahia, mas eu acho que o Bahia tem capacidade pelo seu meio de campo de qualidade, com a volta do Everaldo e pela fragilidade do Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que... E ainda tem a outra, né? A freguesia que o Corinthians tem aqui na Fonte Nova, né? Eu não lembro a última vez que o Corinthians conseguiu vencer o Bahia aqui. Então eu acredito que o Bahia consiga vencer esse jogo. Vou até fazer essa aposta, viu, Alan? Bahia ou empate e under 3,5. Se tiver ódio, você tá marcha. Todo jogo você quer isso aí, né? É marcha. Não, mas eu vou na vitória seca do Bahia. Triunfo seco do Bahia, pagando 1,67. Tá aqui, ó. O Bahia para vencer a equipe do Corinthians, pagando 6. Aí você pode botar lá na thumb, viu? Ou no título, viu, Fábio? Bahia vence o Corinthians? Não sei. Vamos lá. R$100 para 167 aqui. Tá voltando a nossa aposta para esse final de semana. Fala pra gente aí seu palpite pro jogo. O que é que você acha que pode acontecer?
Vou com o pezinho no chão, na humildade, sandália da humildade, 1 a 1, vou ficar muito feliz amanhã. Como vocês estão enxergando esse momento do Bahia? Vocês acham que o Corinthians não chega como favorito aqui hoje? Acha que o Bahia realmente é um time difícil, que está dando trabalho para todo mundo no futebol brasileiro? Rainan, quem acompanha futebol de verdade, o dia a dia dos clubes e tal, a gente entende que o Bahia vive um novo momento, né? A SAF do Bahia hoje, antigamente você falar de um clube da grandeza do Corinthians, chegar para um jogo no Nordeste, normalmente era favorito, né? E dessa vez a gente entende que não, que o Bahia é o favorito, que o Bahia virou uma chave importante aí dentro do futebol brasileiro. Da fala do John Texel esse meio dessa semana, acho que vocês devem ter acompanhado, né? Enquanto ele ressaltou a força que o Bahia pode ter nos próximos anos, eu acho que o torcedor corintiano tem essa consciência de que o Bahia vive um outro momento, uma organização dentro e fora de campo, e o Corinthians não. O Corinthians está realmente numa remontagem, fora e dentro de campo. Então, acho que um empate nesse jogo para o corintiano já está de bom tamanho, né? Esse começo do trabalho do Ramon Dias. E, sem dúvida, o Bahia é o grande favorito desse duelo. Maravilha, Jardel. Valeu, forte abraço, bom final de semana pra você. Grande jogo amanhã, tá? Cacá, e o Galvão, o que tá fazendo? Nem te conto. Bem, amigos, ela se agita, vai acertar quantos gols da partida. Profetizou na Bet Nacional. Galvão. Fala, Vini. Sentiu. Senti que hoje tem gol, Galvão. Ele tem estilo, parou, olhou pra TV. É pênalti. Vini Júnior, partiu, bateu. Aqui tem brasilidade, Bet Nacional, a Bet do Brasil. Jogue com responsabilidade.